Nesta aula, eu vou explicar duas etapas do processamento fotogramétrico que não necessariamente vão implicar aí para o resto do processamento para a geração dos produtos cartográficos, que é a texturização e o tiled model, tá? Esses dois produtos são mais visuais, tá bom? Eles não vão implicar aí na qualidade do produto em si que a gente fez o processamento. Então, o que são os dois, né? Vou fazer um de cada aqui para a gente conseguir entender como que faz a texturização e como que gera esse tiled model. Para fazer, vamos vir aqui em fluxo de trabalho e vir nesta opção, ó, construir textura, tá? Antes de construir essa textura, lembrando que a gente já tem aqui o projeto pronto, ó, mas para você aplicar essa textura, você tem que ter o modelo 3D gerado, tá? Você tem que ter vindo até aqui do projeto para conseguir aplicar essa textura no modelo tridimensional. Então, eu estou aqui com o modelo tridimensional do MDS e aqui nessa aula eu vou utilizar o modelo que a gente gerou com o fundo de profundidade, porque a gente consegue ter um pouquinho melhor definidas as laterais dos objetos, né? Esse daqui foi o produto que a gente gerou através do MDS e dando dois cliques aqui, ó, no fundo de profundidade, no mapa de profundidade, esse daqui foi o que a gente gerou, né? Então, repare que as árvores, elas têm uma definição melhor, as edificações também, tá? Por isso que eu vou utilizar esse daqui para estar aplicando a texturização. Como que faz para aplicar essa texturização? Vamos em fluxo de trabalho, construir textura, e olha só, aqui nós temos duas opções, Diffuse Map e Occlusion Map. Aqui tem uma diferença básica, tá? Um é mais utilizado para quando você está fazendo a reconstrução 3D de um objeto, que, por exemplo, a luminosidade não está muito bacana, então você coloca essa opção Occlusion Map. No nosso caso de mapeamento aéreo, basicamente, na maioria das vezes, vai ser essa opção Diffuse Map. A fonte pode deixar imagens, porque a gente está fazendo um mapeamento aéreo, tá bom? A gente não estava trabalhando ali com um modelo tridimensional. Modo de mapeamento. Aqui a gente sempre utiliza ortofoto adaptativo, tá? Tem uma diferença aí dessa ortofoto adaptativo ou ortofoto. Os demais é geralmente quando você está mapeando ou modelando um objeto 3D, e a gente utiliza o ortofoto adaptativo por causa que ele se adapta tanto na questão vertical quanto horizontal. O que seria isso? Seria tanto em planimetria e altimetria. O que o software vai fazer nessa construção de textura? Ele vai pegar basicamente como se fosse assim, a textura da imagem. Então, repare aqui que eu dei o zoom, a grama, né, ela não tá com a textura da grama, ela parece que só foi, digamos assim, pego a cor ali que tinha mais ou menos aqueles pixels e foi feita uma interpolação nas cores ao redor, certo? Então, o que o software vai fazer? É como se ele pegasse a fotografia mesmo, jogasse em cima aqui do nosso modelo, como se fosse um lençol, e colocasse a textura da fotografia. Então, a gente utiliza esse ortofoto adaptativo por isso, porque ele melhor se adequa tanto na horizontal quanto na vertical. Só o ortofoto, ele tem um problema, ele tem uma distorção aí quando vai adaptar essa parte vertical. Então, vamos utilizar ortofoto adaptativo. Modo de combinação, a gente utiliza Mosaic. E aqui, essa parte da textura size, né, como se fosse a texturização, quanto maior você colocar aqui, melhor vai ser a resolução, digamos assim, que você vai aplicar a textura. Então, como a configuração do meu notebook aqui, ele é uma configuração bacana, eu vou colocar 6000, tá? Mas se você tiver com um computador configurações inferiores, eu indico que você coloque 4000, porque quanto maior você colocar aqui, maior vai ser o tempo de processamento. Deixe habilitada essa opção Enable Hole Filling, que caso tenha algum buraco ali, ele vai tampar. E também deixe habilitada essa opção Enable Ghost Filter, que caso tenha algum arrastamento da imagem, ele também vai evitar ali. E a gente vai dar um OK. Após terminar aqui o processamento, ele vai gerar agora o nosso modelo com a texturização. Para abrir, é só vir aqui na setinha preta e clicar nessa opção, ó, Model, é o modelo texturizado. Clique aqui e olha a diferença que fica, né? Principalmente analisando assim de cima. Então eu vou até voltar aqui para analisar a diferença, ó. Aqui, olha a diferença quando a gente texturiza. Então ele realmente aplica a textura, tá, das imagens. Infelizmente vai ficar um pouco derretido mesmo assim o nosso modelo, porque a gente não fez o mapeamento com esse intuito.
Entretanto, quando a gente analisa assim de cima, a textura ela melhora bastante aqui na questão visual, tá? Fica um produto bem mais bacana. Então, só mostrando aqui a diferença novamente, ó, como era antes e como fica depois da texturização, tá bom? Então fica um produto bem legal. Agora, uma outra opção que a gente pode fazer aqui também é, além de aplicar essa texturização no seu modelo, a gente pode já construir aqui, ó, esse Build Tiled Model, tá? O que seria esse Tiled Model? Que se você fosse traduzir para português, fica como se fosse um modelo de azulejo. É como se ele usasse uma estrutura das imagens, como se as imagens fossem uma pirâmide de cartas. E elas são posicionadas de acordo com o modelo, tá? Isso daí é só uma comparação para entender mais ou menos o que ele faz nesse Build Tiled Model. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui a gente tem a fonte de dados. Então, se você escolher o fundo, o mapa de profundidade, ele vai ficar um produto mais detalhado, tá? Embora vai demorar bastante aqui para a geração desse produto. A Dense Cloud é uma boa opção, então vou usar a Dense Cloud aqui. E a Mesh, ela vai perder um pouquinho da qualidade, tá? Então vamos gerar com a Dense Cloud. Se você tiver um computador potente, pode colocar aqui o mapa de profundidade e aí vai aparecer aqui qual que é a qualidade que você quer, né? Eu indico elevada ou médio, então depende aí do tempo que você quer gastar deixando esse modelo gerando. Tamanho do mosaico. Quanto maior, melhor vai ser a resolução. Eu vou deixar o meu aqui no 1024, tá bom? Mas se você quiser, você pode aumentar também. Esse é o tamanho do pixel, é o tamanho do GSD, basicamente. Se você quiser reamostrar esse tamanho do pixel, quiser aumentar, você pode, tá? Mas vai implicar também no nível de detalhamento. A contagem de faces aqui eu indico deixar no médio. Lembrando que quanto maior, mais detalhamento você vai ter. Essa opção aqui, principalmente, você deixa habilitado, tá? Essa reutilizar o mapa de profundidade é só se aqui você deixar o mapa de profundidade ativo. Se você escolher a Dense Cloud, ele não vai perguntar se você quer reusar o mapa de profundidade que ele gerou quando fez a densificação da nuvem de pontos, tá bom? Então eu vou deixar essas configurações, vou dar um OK. E terminado aqui, ó, eu vou abrir o nosso produto, o Tiled Model. Ele demorou aqui para fazer, no meu computador demorou 17 minutos, tá? Quase 18 minutos aqui. Então, olha só, vamos abrir aqui o Tiled Model. E eu já adianto para você que esse Tiled Model, ele é bacana quando a gente está trabalhando com área urbana, tá? Quando a gente trabalha com área rural, ele também se aplica, mas a área urbana, ele fica bem mais legal aqui. Então, olha só, é como se ele também aplicasse uma texturização, tá? Vou aqui movimentar. Ele já aplica a texturização e eu vou mostrar aqui a diferença dele para o nosso modelo. É como se ele se adequasse um pouquinho mais do que o nosso modelo, tá bom? Mas não tem muita diferença quando você gera o modelo e aplica a texturização, ó. Então você pode escolher aí qual produto você quer gerar, se você quer gerar os dois produtos, mas fica bem mais bacana, né, do que quando a gente compara esses dois com o nosso modelo gerado pelo MDS, por exemplo. Né, só para a gente lembrar como que estava, né? E aqui a diferença comparando com o Tiled Model. Está carregando ainda a textura. Então, essa é a diferença, tá? Agora, para finalizar, vou aplicar lá no nosso projeto da área rural, tá bom? Então, salvem aí o projeto de vocês e eu vou abrir o projeto da área rural. Mostrando aqui para você a diferença, eu apliquei a texturização aqui no nosso modelo 3D para o MDS. Então, repare como que fica a textura, né, quando a gente gera ele como modelo, e eu vou aplicar a texturização agora. É só vir aqui, alterar para modelo texturizado, e olha só como ganha um aspecto bacana, né, quando é uma área rural. É totalmente diferente o nosso modelo, olha só. Como a gente tem menos distorções assim, quando a gente compara, ó, vou fazer a mudança, né, essa texturização, ela fica bem bacana. E lembrando que é um produto mais visual, tá bom? Aqui eu fiz a geração desse modelo utilizando o mapa de profundidade, tá? Por isso que ele está mais ajustado aqui às feições das árvores. Então ficou um produto bem bacana aqui com essa texturização, né? Olha só, a casa também pega a textura do telhado,
Fica bem bacana. Só mostrando mais uma comparação. Então, a gente já consegue ter um produto mais amigável, né, para apresentar para o cliente. Geralmente, eles gostam bastante de visualizar esse modelo 3D texturizado. Então, essa aula fica por aqui, é só para mostrar essas opções que tem a mais, e a gente encerra o nosso fluxo de trabalho, apresentando todas as opções que a gente tem aqui para aplicar no processamento. Eu espero você nas próximas aulas e desejo bons estudos. Até mais!